Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, novamente com mais um EP do Level Up para vocês. E como eu disse no episódio anterior, nós estamos aí com essa temporada recheada e diferente. Nós saímos aí de falar de biografia para trazer estratégias, para trazer mão na massa para vocês. E os nossos convidados vão trazer coisas para que vocês coloquem na prática na sua empresa durante o nosso episódio. E hoje, como qualquer dos outros nossos episódios, nós estamos com uma entrevistada incrível, que eu tenho a honra de chamar de amiga também. Mas antes de eu fazer aquela apresentação que já é de praxe, eu quero trazer, que agora estou trazendo para vocês, reflexões. No outro a gente falou sobre ambiência e nessa eu quero trazer para você o que de fato é o próximo nível para você. Você já botou a mão na consciência e entendeu o que é esse próximo nível? O que é esse propósito? São palavras que hoje a gente vê na internet jogada ao vento, mas que muitas vezes a gente não traz para nossa essência, para nosso interno e entende o que é propósito, o que é o próximo nível. E hoje eu quero te convidar a refletir sobre isso, que você pare e pense o que é propósito para você, o que é o próximo nível para você. Talvez o seu próximo nível não tenha nada a ver com dinheiro, talvez o seu próximo nível não tenha nada a ver com reconhecimento. Então pare e pense o que é level up para você. Por que eu quero fazer esse exercício com você? Para você já entender que a força magnética de fazer resultado dentro da sua empresa tá aí. É só você que não tá enxergando. E agora eu quero falar dessa convidada maravilhosa e seguir aqui com os nossos protocolos, que é falar a mini bio, porque é mini mesmo, tá, gente? Porque se eu fosse falar tudo que essa mulher maravilhosa faz, eu ia ficar aqui os 50 minutos do episódio falando, tá? E como ela é minha amiga, eu tenho aí licença poética de florear essa apresentação. Ela é jornalista, diretora de comunicação da agência .com e entrou no mundo do empreendedorismo depois de ser mãe do José. Ela decidiu abrir sua própria empresa depois de não se encaixar no mercado de trabalho após a maternidade. A .com é uma agência de marketing que nasceu do propósito de ajudar outras mulheres a viverem de suas marcas. E eu estou falando dela, diretora de marketing da .com, minha amiga e que cuida das minhas redes, Carolina Moraes. Ai, que delícia de apresentação! É tão gostoso, né, quando alguém fala assim sobre a gente, porque nesse processo de empreender, né, a gente vai aprendendo a reconhecer algumas coisas, né, a realmente olhar para o nosso trabalho. Então, que delícia de apresentação, é uma honra, é um prazer estar aqui com você, porque, gente, essa mulher aqui, ela fez o meu negócio ir pro Level Up. Então, a gente tem propriedade para conseguir conversar aqui hoje e falar também para vocês como as estratégias, né, minha amiga, de negócios realmente traz resultados, realmente coloca o nosso negócio em um outro nível, em um outro patamar. E eu gostei da reflexão, hein? O que é o nosso próximo nível, né? Eu acho que é muito, muito válido, né, amiga? Porque a gente está tão imerso nessa correria de mostrar para o outro que nós estamos tendo resultado, que nós estamos isso, que nós estamos aquilo, mas por quê? Né? Exato. Eu sempre costumo falar para as minhas clientes, né, que a gente vê hoje muitas estratégias de marketing, né? Vários gurus na internet falando, faça isso, faça aquilo. E uma coisa que eu sempre falo para elas: para e pensa, será que esse é o momento certo de implementar esse tipo de estratégia dentro da tua marca, dentro do teu negócio? Porque muitas vezes aquilo que a gente pega de fora não necessariamente é o momento correto da gente implementar aquilo. Às vezes é uma excelente estratégia, mas o nosso negócio não está naquele momento que pede aquele tipo de estratégia. Então, a gente parar e sempre olhar, né? Ter esse momento de reflexão, de olhar para o nosso negócio, de olhar para a gente, porque eu acho que a gente que empreende,
empreende, que abre a nossa própria empresa, a gente coloca muito de quem a gente é no negócio, né? Naquilo que a gente acredita, dos nossos valores. Então, parar e pensar, por quê, né? Qual é o meu próximo nível? O que realmente faz sentido para mim? O que faz sentido para minha marca? Porque a partir desse momento a gente consegue realmente traçar estratégias de comunicação, de marketing, de negócios, que realmente vão estar condizentes com o momento que você está vivendo, né? Perfeito. E, amiga, antes da gente abrir mesmo, né, essa aula aberta que a gente vai dar aqui hoje, eu quero que você fale um pouquinho de você, né, da sua trajetória, assim, bem sintetizada, né? Você empreendeu porque o lindo José chegou ao mundo, né? Como foi isso para você? Bom, na verdade, a minha história na comunicação, ela veio um pouquinho anterior a isso. O meu marido é cantor. E aí ele precisava de alguém para cuidar das coisas de assessoria de imprensa dele, a gente trabalhava juntos. E aí eu comecei atuando nessa área e depois nós abrimos uma agência, né, de marketing também voltada para artistas, né, com esse cunho artístico. E aí eu senti a necessidade realmente de me especializar, de buscar mais conhecimento. E aí eu acabei entrando no jornalismo. Fui fazer jornalismo. Foi, assim, uma aula de vida para mim, porque eu era muito do raciocínio, das lógicas, né? Ninguém acredita hoje quando eu falo que eu fui pro lado das humanas, porque eu sempre fui muito boa na parte, né, ali de exatas e tal, e foi uma escola para mim viver esse mundo do jornalismo. E aí, quando eu estava no 6º semestre da faculdade, no finalzinho ali do 3º ano, eu descobri que eu estava grávida do José. E aí eu finalizei a faculdade com ele nos braços, né? Fiquei ali com ele até os 6 primeiros meses, sendo mãe integral, que era muito a minha vontade, né? Conseguir dar essa atenção para ele. E aí, quando a partir dos 6 meses ele já conseguiria comer outras coisinhas e não só viver do aleitamento materno, né? Falei, bom, acho que agora é a hora de voltar para o mercado de trabalho. E aí eu tinha um ótimo currículo, eu sempre fui a CDF da sala, aquela que sentava na primeira carteira, que fazia todos os trabalhos. Eu lembro que na faculdade todo mundo brigava comigo, porque quando ia na faculdade, na biblioteca pegar o livro, eu já tinha pegado o livro, então eles ficavam sempre possessos comigo. Mas estão sempre muito dedicada, e aí mesmo com um currículo muito bom, né, eu tinha muita dificuldade de conseguir voltar ao mercado de trabalho, porque eu queria, né, aquela facilidade. Eu falo que jornalista, a gente precisa de um computador e um celular para trabalhar, e a gente consegue trabalhar de qualquer lugar, né? Mas naquela época a gente ainda não tinha passado pela pandemia, então essa ideia de trabalhar home office era uma coisa muito nova no mercado, e aí todo mundo fala, não, eu preciso de você integral aqui na empresa. E aí recebi, né, algumas indicações de professores para cargos também dentro de outras agências, mas sempre vinha com esse porém, né? Do tipo, eu preciso de alguém com mais tempo. Eu tenho 8 horas por dia, não é suficiente? Mas foi bem difícil, né? Me recolocar, assim, no mercado depois da maternidade. E aí, né, eu falei, bom, não posso deixar a vida parar. Então, se ninguém tá abrindo essas oportunidades para mim, por que não eu abrir a minha própria empresa? E aí, nesse momento, estava começando, né, aquela onda do empreendedorismo feminino, realmente das mulheres assumindo, né, essa liderança dentro das empresas. Aí eu falei, nossa, se eu tô aqui passando por isso, né, de precisar abrir minha própria empresa para conseguir prestar serviço para alguém, provavelmente existem muitas outras mulheres que precisam de alguém para trabalhar no marketing. Então, foi vindo dessa construção, né? E aí, a gente começa a sentir um pouco na pele um dos desafios também, que é ser mulher nesse mercado de trabalho, né? Exatamente, amiga. E assim, eu gosto de pontuar que todo empreendedor tem uma história de dor para se tornar empreendedor, né? Ninguém é empreendedor, nossa, nasci da mamãe e virei empreendedor, só os herdeiros, né? E daí já tem a empresa lá, vou herdar e sou empreendedor. Mas quem é o raiz mesmo, né? Que eu falo que é sem incentivo, sem patrocínio, sem R$1 no bolso, vou com fé e coragem, ele nasce de uma dor, né? O empreendedor, ele nasce de uma dor. E quando nós falamos de mulheres, muitas vezes a gente pode pegar aí, eu acho que 45% das mulheres que hoje empreendem, elas nascem da necessidade de estar mais com os filhos, né, amiga? E ter essa questão que você falou, que você foi para o mercado de trabalho e é uma exigência, eu acho que é uma exigência, muitas vezes, até sobre-humana, né? Que a gente tem que entregar e ponto, né? E tem também, e você teve a necessidade de estar mais com seu filho, né? Eu acho que isso não tem preço. Você acompanhar o crescimento, né? É aquilo que a gente, né, vê bastante na internet. Eles cobram das mulheres, né, que elas sejam perfeitas em casa, como esposas, como filhas, como mães.
mães, dentro da empresa. Mas é assim, é muito sobre-humano, né? Essa quantidade de demandas que a gente vai assumindo. Tanto é que essa questão de empreender também, né? Eu comecei a empreender por conta do José, para ficar mais próxima dele. Mas é fundamental que a gente tenha uma rede de apoio, né, nesse processo também. Então, meu marido, ele é fundamental para que eu consiga executar as ações da minha empresa. Então, ontem mesmo nós estávamos juntas, né, num evento. Eu fui chegar em casa quase meia-noite e meu filho estava lá, estava sendo bem cuidado, né? Então, assim, eu estava em paz para poder estar lá presente realmente. Então, são tantas demandas, né, que às vezes nós mulheres vamos colocando, que às vezes não é nem porque a gente quer, né, mas é porque vão colocando ali dentro da nossa caixinha. E então a gente precisa realmente ter esse olhar um pouco mais cuidadoso, né? Do tipo, o que realmente faz sentido para mim? Será que eu consigo equilibrar esses pratos? Qual que é o prato que eu vou equilibrar hoje? Qual que é o que eu vou deixar cair também, né? Exatamente. E quando a gente fala de marketing, já partindo ali para a parte estratégica mesmo, né, amiga, de mão na massa. Quando a gente fala de marketing, você foi, né, você falou que foi para o mercado, foi para os networks onde estavam tendo mulheres, né? E eu bati um papo hoje sobre marketing e eu queria que você trouxesse essa visão que você teve dos negócios femininos versus marketing. Né? Hoje a gente já falou no episódio anterior que o marketing hoje as pessoas acham que é só rede social e não é, né? E aí você foi falando hoje para os negócios femininos, você foi no networking de mulheres, chegou lá, você oferecia uma agência de marketing completa. Como que foi isso? Exato. A primeira coisa que eu percebi, né, no mercado é que tinha um gap ali. Ou a gente tinha serviços, né, profissionais que eram muito amadores, e aí eram aqueles muito baratos, e aí que não tinham uma qualidade muito boa. Ou para você conseguir ter realmente uma comunicação, né, um marketing bem feito dentro da sua empresa, eram só as grandes agências. E aí esses serviços, às vezes, eram muito caros, e para quem ali, né, tá iniciando o seu trabalho, mas às vezes tem ali uma forma de investir, né, mas às vezes não tem aquele investimento um aporte tão grande quanto as grandes empresas, ficava muito sem saída, né? Ou era 8 ou 80, não tinha um meio termo. Então, quando eu fui entrar no mercado, né, que eu comecei a ver essas mulheres, eu falei, cara, tem um gap aí, né? Tem um espaço de mercado que eu posso entrar e que eu posso estar atingindo esse público. Então, foi dessa percepção também, né? E esse olhar também de entender que sempre por trás de um CNPJ existe um CPF. Então, a gente tem uma visão hoje, né, no marketing, que é da produtividade, que é de bater meta, que é de ir, de fazer. Mas empreender tem muitos desafios, né? E nem sempre a gente consegue ser linear dentro do nosso crescimento. Eu costumo dizer que a vida ela é uma onda, né? Uma hora a gente está subindo, outra hora a gente desce um pouquinho. Ela não é uma constante, ela não é uma coisa linear. Então, eu queria trazer também um conceito de marketing para essas mulheres, de que a gente conseguisse abraçar todas essas demandas que elas enfrentam também na vida fora da empresa, né? Fora o CNPJ. Então, eu sempre costumo falar para as minhas clientes, olha, eu não vou ser aquela agência de marketing que vai te cobrar a meta, sabendo às vezes que você está passando por uma questão pessoal, né? Existe um ser humano ali por trás. Então, esse lado do jornalismo, esse lado humano realmente, ele me trouxe muito essa visão, né? Então, era uma coisa um pouco diferente ali do mercado naquela época, porque era uma coisa muito, né, ali dentro da caixinha, não existe um meio termo. E a questão também, né, de trazer essa comunicação 360 para a questão da marca, né? Porque hoje a gente vê muito as redes sociais, a internet, ela é realmente, né, um caminho, eu falo que é uma ferramenta muito democrática, porque ela não custa nada e você consegue alcançar muitas pessoas através daquela plataforma. Mas ela não é a única ferramenta que a gente tem para a construção de uma marca. E aí, para que a gente tenha uma construção de marca sólida, a gente precisa pensar nessa marca nesse 360. Então, é na comunicação digital, é na comunicação offline, é no atendimento do meu cliente, é na experiência offline que esse cliente tem com a minha marca, é numa identidade visual. Então,
esse conjunto de coisas que vai fazendo a sua marca ser construída, né? Hoje você postou uma frase que eu achei sensacional, que fala que a construção, né, de uma marca, ela não se dá por um evento único, ela acontece por um monte de coisinha que você vai fazendo, e essas coisinhas viram um montão, e aí quando você vê, você realmente está construindo uma marca sólida, uma marca consistente, né? Uma marca que ela vai realmente sobreviver dentro do mercado, né? Porque existem muitas empresas que às vezes abrem, tem um pico e depois caem, quebram, né? A gente vê isso, né, isso pelas taxas, né, de empresas que acabam fechando ali logo nos 3 primeiros anos. Então, assim, entender todo esse movimento é fundamental para que a gente consiga criar negócios sustentáveis. Exatamente. Um negócio que não vai acontecer somente do dia para noite, porque nada é construído do dia para noite, Exatamente. Né? E é aquilo que a gente sempre fala, né? Aqui no Level Up, até nas nossas conversas, que tudo é uma construção, processo, né? Eu acho que eu vou ficar até com o sobrenome de processo daqui a pouco, de tanto que eu falo de processo. Gente, essa mulher me fez sonhar com processos, viu? Olha que negócio difícil de implementar na nossa empresa. É muito bom quando a gente implementa, né? Mas olha... Porque precisa, né? A gente precisa de processo nas empresas, a gente precisa viver o processo, né? Porque senão, né? É aquilo que a gente fala, nada é dado do noite pro dia, né? A internet, ela trouxe muito essa questão, né? Às vezes de negócios que se tornaram milionários, né? Tipo, em 6 meses, uma coisa muito estratosférica, muito uou! E aí a gente parece que perdeu um pouquinho a noção da realidade, sabe? Eu sinto um pouco isso. Então, às vezes a pessoa tá ali naquela construção da empresa, aí um mês não foi legal, putz, ela já quer abandonar tudo, ela te fala, não é pra mim, eu não quero mais isso. Então, acho que uma das coisas, né, que o empreendedor, o empresário, ele precisa ter é justamente essa força, essa resiliência, né? Da gente enfrentar os desafios, da gente continuar mesmo quando tudo parece que, cara, tá... Constância, né, amiga, também, né? A constância é muito importante para esse processo, porque é isso, né? Não é do dia para noite. Então, você vai fazendo pequenas ações que a hora que você vê no final do processo, você fala, poxa, eu cheguei até aqui. Uma das coisas, né? Porque você, mais do que ninguém, sabe que eu não sou muita débita de Instagram, né, amiga? Eu tô lá, todo mundo acha que eu amo, mas eu não sou. Nem gosto de ficar rolando feed. É uma coisa que pra mim não... né? Não nada quem faça, né? Mas é que eu em si não... Eu sou antiga, né, gente? Eu sou, já tenho uma boas idades aqui nessa bagagem. Mas, assim, uma coisa que eu posso falar que a internet, a era digital trouxe, foi essa palavra constância de uma maneira inteligente. Porque antes, a gente falava de constância, nas mentorias falava de constância para os empresários. Eles meio que não ligava. Quando a gente fala que tem que postar com constância, tem que estar nos stories, tem que ter constância, as pessoas começaram a entender o que era constância e o resultado que vem com a constância. Então, hoje eu entendo, né, e também dou essa valia para a internet, né, que a internet também abriu também um pouco a mente dos empresários, dos pequenos empresários, para viver essa constância do processo, né, amiga? Exato. A internet, né, a gente tem agora um acesso muito fácil com a questão de conteúdos, né? A gente consegue expor a nossa opinião, compartilhar ideias. Então, isso foi muito fundamental para esse processo de realmente criar essa conscientização, né? Porque aí a gente tem os algoritmos que vão entregando os conteúdos que mais interessam pra gente, e ali a gente vai vendo, né? E aí, quando a gente começa a ver várias pessoas, né, falando da mesma coisa, do quanto aquilo é importante pro crescimento do nosso negócio, a gente começa a parar e pensar, nossa, eu acho que eu preciso olhar com isso com mais atenção, que tá todo mundo falando sobre isso, né? E agora, nessa era, né, amiga, trazendo assim, eu queria que você esclarecesse, né, que você trouxesse uma mini aula mesmo pra gente. A gente escuta muito hoje sobre posicionamento, autoridade, né? Então, as meninas vão na internet, todas maravilhosas, falando sobre posicionamento, que você precisa ter posicionamento. O que é posicionamento? Posicionamento nada mais é do que você saber exatamente qual é a mensagem que a tua empresa vai passar, qual é a transformação que ela causa, e a partir disso você criar um posicionamento único para a sua marca e para a tua empresa. Costumo dizer, né, que toda empresa ela tem um porquê ali por trás dela. Então, às vezes, a gente vai ter pessoas dentro do mercado que fazem a mesma coisa que a gente, mas a nossa forma de olhar para aquilo, a nossa forma de executar aquilo é que vai dar realmente
o tchan da parada, sabe? Então, assim, quando a gente começa a pensar no que eu penso de diferente, qual que é a minha visão em relação a esse serviço que eu presto, ao produto que eu vendo, de uma forma única, do jeito que eu faço, eu começo a identificar quais são os traços de posicionamento dentro da minha empresa. Então, por exemplo, hoje a .com, ela tem um posicionamento onde nós não entramos nesse marketing frenético. A gente segue a linha da metodologia do slow content, uma linha onde a gente é muito mais estratégico, assertivo nas ações que a gente vai tomar de construção daquela marca, do que necessariamente sair fazendo um monte de coisa e no final você acha que não fez nada porque você não consegue ver o resultado concreto daquilo. Então, é uma coisa muito mais de você parar e pensar do que você ficar fazendo por excesso, por quantidade. Então, a partir disso, a gente cria um posicionamento e fala, eu sou assim. E o que é muito importante, né, com esse posicionamento que a gente cria para nossa marca? A partir do posicionamento, a gente começa a atrair o público certo para o nosso negócio. Eu costumo dizer, né, os marqueteiros vão querer me matar nessa hora, mas assim, a gente às vezes, né, há um tempo atrás a gente ouvia muito falar sobre persona. Ai, que eu preciso traçar qual é a persona do meu negócio, quem que é meu cliente ideal. E aí todo mundo se descabelava porque queria encontrar quem era a persona. E eu já vim, né, por uma linha um pouco diferente. Eu falava, a partir do momento que você tem o seu posicionamento de marca muito bem definido, você sabe quem você é, qual é a mensagem que você transmite, automaticamente você começa a atrair o público certo, porque a sua mensagem está coerente. Então, a partir do momento que eu transmito isso para as pessoas, que eu não sou esse marketing frenético, eu não atraio clientes que querem fazer lançamentos estratosféricos, que querem fazer publicações, três publicações por dia. Não atraio, porque ele sabe que eu, com o meu posicionamento de marca, não vou conseguir entregar aquilo que ele busca. E uma das coisas muito importantes que a gente tem dentro do marketing é entender que o meu produto não é para todo mundo. A partir do momento que eu quero falar com todo mundo, eu começo a abrir muito o meu leque e as pessoas começam a ficar um pouco perdidas naquilo que eu estou falando. Então, às vezes, a gente realmente se posicionar é a gente também criar um segmento ali de mercado para a gente atuar e a gente conseguir ser muito mais assertivo. Até porque quem fala com todo mundo é aquela clichê, né? Não fala com ninguém. Não fala com ninguém, né? E eu acho que quando você cria um posicionamento e você acredita naquilo, aquilo é tanta sua verdade que é difícil de passar uma falta de credibilidade, né, amiga? Exato. Porque é isso, é verdadeiro, né? Então, aquela coisa de, se você monta uma máscara, se você monta um personagem, aquilo realmente não é sustentável. A gente vê hoje, né, também por conta da internet, para eu parecer uma empresária, eu preciso usar blazer, eu preciso passar um batom vermelho, eu preciso beber água na taça. Cara, eu adoro tomar água na xícara. Uhum. E aí, né, quando a gente não fica se prendendo mais a esses rótulos do que tem que ser feito, a gente começa a criar essa identidade de marca e a gente começa a atrair as pessoas por quem a gente é, né? Então, a gente estava falando dos grupos de networking também, foi uma estratégia de comunicação que eu usei dentro da minha marca, que foi o que me fez crescer 90% dentro do meu negócio. E assim, quando a gente vai para esses grupos também, a gente não consegue se conectar com todo mundo. É só a gente pensar no nosso círculo de amizades. A gente é amigo de geral? Nem sempre, né? Quem é nosso amigo mesmo são as pessoas, às vezes, mais selecionadas ali, que tem a ver mais com a nossa identidade, com a nossa personalidade. A mesma coisa acontece para nossa marca. E posicionamento, amiga, trazendo isso, né? Posicionamento, ele existe fases. Por exemplo, hoje eu me encontro nessa forma, eu acredito nisso, eu estou estudando sobre isso, então meu posicionamento é sobre isso. Eu elevo um pouquinho, meu posicionamento pode mudar. Com toda certeza. Uma das coisas que eu sempre falo também é que a nossa marca, ela é um organismo vivo. Então, ela está em constante movimento. E como a nossa marca ela é um reflexo de quem nós somos, a gente vai mudando as nossas percepções, né? Porque graças a Deus a gente evolui. Então, conforme a gente vai mudando as nossas percepções, o nosso posicionamento de marca, ele pode sim mudar. Mas o que é muito importante? Essa mudança de posicionamento, ela ser sempre, né, algo que não que ele é linear, mas que ele faz sentido
com aquilo que a gente já vinha trabalhando antes, né? Com a forma com que a gente já se posicionava. Por quê? Não pode ser uma coisa muito conflitante, né? Ela precisa ser feita aí aos poucos, de uma forma gradativa, para que a gente também não crie uma quebra também muito forte em relação ao posicionamento que a gente já construiu. Porque aí é como se a gente criasse realmente uma marca do zero e não que a gente fizesse como se fosse uma transição, um reposicionamento, né? Como se a pessoa estivesse evoluindo de fato, né? Exatamente. Tá, posicionamento a gente já entendeu o que é, né? E autoridade, amiga? É a mesma coisa? Então, a autoridade, ela vem da percepção que as pessoas têm a partir do nosso posicionamento de marca. Então, a partir do momento que eu me posiciono e que eu começo a gerar conteúdo, que eu começo a gerar algum tipo de relevância dentro daquele nicho de atuação, eu começo a ser vista como uma autoridade. Então, a autoridade é como se ela fosse uma consequência do meu posicionamento de marca. É como se eu já tivesse um reconhecimento por esse posicionamento que eu criei. Autoridade, eu queria deixar isso muito bem claro aqui, né? Que a gente, como a Carol acabou de falar, né? É aquele batom vermelho, aquele blaze, aquela água na taça. Essa é a autoridade que eu estou construindo? Não. É a busca de um posicionamento, correto, amiga? Correto. E a autoridade é como a sua audiência te vê. Exatamente. Então, o posicionamento de marca, ele diz muito sobre a marca em si. E essa autoridade, ela é uma consequência de um posicionamento bem feito. Porque se você se posiciona de uma forma, né? Então, por exemplo... eu sou de finanças e eu quero me posicionar como uma estrategista empresarial. A partir do momento que você se posiciona muito bem, que a própria audiência começa a criar esse tipo de percepção sobre a sua marca, você começa a virar essa figura de autoridade. Então, a autoridade ela é uma consequência do posicionamento. E assim, posso ousar a dizer que a autoridade ela está muito ligada aos resultados? Sim, para a gente conseguir, né? Eu costumo dizer que o resultado, ele é uma validação daquilo que você está falando para as pessoas em relação ao seu posicionamento de marca. Então, a gente só consegue essa autoridade quando a gente também atrela os nossos resultados a isso. Porque senão a gente está ali, né, na questão do teste. Então, a gente tem, né? Eu acho que é importante falar que todos os negócios, eles têm o seu momento de teste. A gente precisa, né? Eu vou pensar dessa forma. Vai, testa. Foi bom? Validou? Não foi, preciso alterar. Então, assim, é muito importante, né, nesse processo de construção e o resultado, ele traz essa validação também para a nossa autoridade. Então, tudo que a gente está falando aqui é para a sua empresa, para o seu negócio, né? Então, não quero que você fique dentro de uma caixinha achando que a autoridade, posicionamento, resultado é só número de seguidores, porque não é. O que a gente está falando aqui é para a sua empresa, para o seu resultado. Talvez a sua empresa é você, né? Então, olhe para você como você tem se posicionado, como você tem pensado o que é autoridade. Às vezes, a autoridade não é falar firme numa câmera para mostrar que você é brava. É simplesmente isso que a gente acabou de falar, né, amiga? É a percepção da sua audiência com os seus resultados e entender que validar é preciso, né, amiga? Exatamente. Validar é muito preciso, né? E a gente só sabe realmente que o nosso produto é bom a partir do momento que a gente tem uma validação, né? Eu não tenho problema nenhum em validar. Nossa, eu já fiz tanta cagada, assim. Eu acho que é isso que é o que vai impulsionando a gente, Exato, né? E é isso que realmente faz com que a gente entenda qual é a nossa forma de trabalho. Então, como que eu cheguei na metodologia do Slow Content? Quase tendo um burnout na pandemia por fazer publicações, né, fazer uma grande quantidade de publicações. Tanto um burnout meu, quanto também um burnout do cliente. Porque apesar do cliente ter uma agência, né, que ele contrata para fazer essa produção de conteúdo para ele precisa aprovar aquele conteúdo, ele precisa também dedicar uma energia para aquilo, né? Então, não é fazer sozinho, né? Então, assim, é muito importante a gente também passar por esse processo de validação para que a gente realmente encontre o nosso lugar e fale, não, eu já testei de tudo, eu realmente vi que isso funciona, aquilo não, então isso daqui é o que fez sentido para mim e dessa forma eu consigo entender que aquilo que eu fiz, que eu apliquei e que eu vi que gerou resultados é a forma de trabalho que eu preciso conduzir, né? Porque se eu tô fazendo alguma coisa que não tá me gerando resultado,
alguma coisa de errado tem, que a gente precisa olhar para isso, né? Trazendo hoje, assim, né? Eu, como sua cliente, né, amiga? Eu sou muito crítica, você sabe disso, né? Eu acho que por eu trabalhar com essa questão de mentora de empresárias, eu sou muito crítica. E hoje, você está cuidando das minhas redes sociais, eu vejo o quanto você faz uma construção de uma narrativa misturando tudo isso, né? A minha autoridade, o meu posicionamento. Se traz frases que eu falo, assim, às vezes numa palestra, ou que eu falo alguma coisa, ela pega aquela fala e transforma num post. Esse cuidado, né, que vocês hoje, né, agência.com tem com o cliente, eu acho que ele é muito exclusivo, né? Ele é muito personalizado, né? E trazendo hoje para as empresárias que estão vendo a gente, né? Eu acho que, como a gente já teve esse boom das redes sociais, hoje a gente vende pelas redes sociais, a gente acha que é só colocar um social media, fazer post do Canva e tá tudo certo. E agora a gente entende que o jogo virou. A gente precisa ter uma estratégia, uma marca, uma agência que vai olhar com esse olhar crítico de estratégia, né? Para você, como a diretora da agência.com, né? Quando você pega um cliente hoje, qual é a primícia que você faz, que você precisa fazer? Se você não fizer, não dá certo. Entender a história do meu cliente. Eu acho que uma das coisas que faz com que eu tenha um olhar diferente para o marketing foi a escola que o jornalismo me trouxe. E uma das coisas que eu aprendi no jornalismo é que por trás de cada pessoa tem uma história que a gente nem imagina. Então, por trás de cada empreendedor tem o porquê que ele faz aquilo, o que motiva ele. Então, a primeira coisa que eu peço para todos os meus clientes quando eles entram na agência é: me conta a tua história, me conta quem você é, me conta por que você está aqui. E aí, geralmente, essa primeira reunião é uma reunião longa, é uma reunião ali de 2, 3 horas. Muitas vezes eu peço para alguns clientes escreverem uma carta para eles mesmos, para que eles consigam visualizar também o quanto eles já caminharam na trajetória deles, porque às vezes a gente não tem essa percepção do quanto a gente já caminhou. Então, assim, não existe estratégia de marketing na .com se a gente não entender a história da pessoa que está ali por trás. Então, quando você fala para mim, né? Nossa, às vezes uma frase que eu falei, você pegou aquilo e transformou num post. Essa escuta ativa é o que faz com que a gente consiga criar conteúdos únicos. Por quê? Pegar um post, um tema e transformar aquilo num post do Canva e publicar, cara, tem muita gente fazendo isso hoje, sabe? Mas o que o meu cliente fala de diferente? Uma das coisas que fez também com que a gente virasse a chave no quesito de estratégia, né, para os nossos clientes, foi quando eu comecei a me tornar cliente dos meus próprios clientes. E geralmente esse processo, né, geralmente eu era primeiro cliente deles, e aí, né, nessa interação e tal, de conhecer meu trabalho de marketing, eles se tornavam os meus clientes. E aí é muito engraçado, porque a gente tem percepções, né, como clientes ali, que é diferente de uma pessoa que só trabalha com marketing daquela empresa. Então eu vivo na pele, eu sei o que é legal ali naquele espaço que agrada ao cliente, eu sei quais são os pontos que me fizeram escolher por aquela empresa. Então eu consigo ter uma vivência e uma percepção muito diferente do que eu só ser uma agência de marketing que está cuidando da comunicação dele. Então, eu acho que são esses dois principais pontos: entender a história e também a gente ser cliente do nosso cliente. E eu acho que é isso que faz vocês serem únicos, né, Cá? Porque, assim, eu já tive N pessoas trabalhando para mim e eu falei isso para você, quero registrar isso aqui. Eu nunca tive algo de altíssima competência igual você faz para mim. Eu acho incrível o seu trabalho. Eu sou uma pessoa extremamente crítica, você sabe, e eu faço nenhum ajuste em nada. Porque você é incrível em tudo que você faz. E eu acho que é esse olhar muito profissional, muito estratégico, né? E é isso que eu queria que as pessoas vissem aqui hoje, né? Que o marketing não é post bonito. Ele tem todo um trabalho gigantesco por trás. Que precisa de estratégia, precisa entender, igual você falou, né? E para as mulheres, principalmente, às vezes ela não tem uma verba para investir, né, amiga? O que você daria, assim, de dica para elas, para que elas começassem hoje? Falar, tá bom, eu não quero fazer esse monte de post, entendi que é uma estratégia legal, mas eu não posso pagar você agora, Carol, mas eu quero crescer para te pagar. Então, quero usar uma dica sua. Qual seria? A minha dica seria começar por pequenos passos.
Porque, como a gente já falou, de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo essa construção. Então, sempre pensar em trazer, né, um serviço mais profissional que ela conseguir naquele momento dentro do negócio dela. Então, qual é a melhor forma que eu consigo fazer hoje isso? É dessa forma? Então, eu vou fazer dessa melhor forma possível. E aí, ela ir pensando sempre em qual é a mensagem que ela, né, qual é a imagem que ela quer transmitir para as pessoas. Então, como que ela atende o cliente dela? Ela atende com uma roupa mais basiquinha? Ou ela se preocupa, né? E, gente, isso não é questão de dinheiro, né? Porque, às vezes, a gente consegue muita coisa boa. A internet está aí para mostrar isso pra gente, né? Com preços acessíveis. Então, assim, pensar, ter esse cuidado, né? Do como que eu posso tornar essa experiência melhor, como eu posso entregar algo melhor para o meu cliente, porque quando a gente tem essa visão, a gente começa realmente a fazer pequenos ajustes, né? No nosso posicionamento, naquilo que a gente está executando dentro do nosso serviço, e aí ter também, né? Essa questão de, nesse começo, né? De como me posicionar, ter esse olhar do tipo, como que eu vou, né, comunicar aquilo que eu sou para as pessoas? Então, aquilo que eu gosto, aquilo que eu sou, como que eu vou transmitir isso para as pessoas, né? Como que eu vou mostrar isso para elas? Porque a essência do negócio, né, esse brangandã aí do final, é realmente aquilo que a gente traz dentro da gente. Então, a gente tem que ter esse olhar para a gente mesma, da forma como a gente faz, como a gente entrega esse cuidado mesmo para o nosso cliente, né? Então, ter esse olhar para si, para a sua história. Exatamente. Nossa, incrível, amiga. E falando assim da sua história e agora do seu negócio, né? Uhum. Processo, eu falo muito sobre processo, a gente viveu o processo, mas para .com, qual foi o level up? Qual foi o próximo nível, amiga? Bom, primeiro que já tem 5 anos aí, né, que a .com existe. E em cada momento a gente foi tendo um level up diferente, como você falou logo no começo do episódio, né? Mas eu gosto muito, assim, de falar que quem me trouxe essa consciência do level up foi essa mulher que está aqui, gente. Eu fico muito honrada, né, de ter sido convidada para estar aqui hoje e tá, né, falando sobre level up, então esse próximo nível, porque eu costumo dizer que você transformou a minha visão de empreendedora em empresária, em fazer cash, fazer dinheiro mesmo, gente. E sabe, e é um processo, né, assim, pelo menos para mim foi um processo um pouco desafiador, essa questão da gente entender qual é o nosso valor, qual é o nosso papel ali dentro do mercado, da gente realmente cobrar aquilo que o nosso serviço vale mesmo, sabe? Porque é isso, né? A gente trabalha para isso, a gente busca isso. Então, o meu nível ali, né, onde foi esse level up, foi realmente entender que o meu negócio era uma empresa. Então, a gente acha que é simples, que é bobo, mas a hora que você começa a ter esse olhar de empresa realmente, de começar a delegar tarefa, de você começar a contratar pessoas, da hora que você começa a crescer sua equipe, que você começa a investir nos equipamentos, que você começa a ter esse olhar, você fala, uau, eu tenho uma empresa. E a gente fica mesmo. feliz, né? Uma compra pequena, a gente fala, eu consegui comprar. Por quê? Porque é sua empresa, né? Exato. Então, assim, esse level up veio muito, né, dessa mudança de consciência, de enxergar a minha empresa mesmo como uma empresa, como um negócio, de fazer aquilo virar realmente, né, grana do jeito que eu quero mesmo e busco para isso. E eu acho que é isso, a cada momento, né? Então, o meu level up no ano passado, gente, essa mulher me ajudou a quintuplicar o meu faturamento. Então, assim, resultado, né, amiga? Exatamente. Resultado. Então, traçar as estratégias para que a gente mude aquela realidade que a gente tá e pensar qual que é meu próximo nível. Então, meu próximo nível no ano passado foi quintuplicar o meu faturamento, meta batida. Qual que foi a meta para esse ano? Então, a meta foi criar mais posicionamento, realmente se destacar mais no mercado, começar a fazer alguns ajustes nesse posicionamento. Então, o level up, ele está muito sempre associado ao momento de marca que a gente está passando, né? Vivendo o processo, né, amiga? Vivendo o processo. Olhando para aquilo, se faz sentido, se não faz, né? Tem coisas que eu vendia que eu não vendo mais, pacotes que eu tenho que eu não tenho mais. E esse vai ser sempre o nosso próximo nível, né? Eu acho que não existe o último próximo nível, só se depois a gente morrer, né?
Mas assim, enquanto a gente tiver vida e tiver força para trabalhar, o level up, ele tem que sempre estar ali, constante na nossa vida, né? Porque senão a gente começa a ficar estagnado também, né? E a gente começa a entrar numa zona de conforto que, assim, você vai ficar naquela mesmice, né? E aí, assim, tá tudo bem para as pessoas que às vezes gostam. Ah, cheguei aqui, pra mim tá bom E aqui. tá tudo bem. E tá tudo bem, exato. É. Cada um tem a sua régua. Eu também falo que eu tenho ali, né, hoje a minha meta ali de faturamento, a minha meta é de quantos clientes a gente quer ter na agência, como que é a nossa forma de trabalho. Então, a hora que eu atingir isso, eu acredito que... Eu acho que eu vou falar, ok. Mas veremos os próximos capítulos, né? Porque a gente também que tem essa coisa de empreendedora, a gente tem um faniquito, né? A gente não consegue ficar muito tempo parada. E exato, né? E assim, né? Porque assim, eu acho que quando a gente coloca um teto, a gente tá se limitando, né? É aquilo que eu falo pra você, né? Quando você me fala disso, fala, depois a gente vê, não é assim. Porque eu acho que a gente se limita, né? E nós, mulheres, a gente já tem essa questão, né? Que a gente não é bem paga, que a gente, é só mais um negócio. Ela começou a empreender porque ela virou mãe, né? Então, acho que não, acho não, eu tenho certeza. E quando a gente passa a olhar para o nosso negócio como empresa, né, amiga, que é o que a gente fez, olhar para o nosso negócio como, não, ele pode ser um negócio lucrativo, eu vou transformar vidas, eu vou contratar pessoas. Isso sim é um level up constante, né? Porque assim, você tem famílias que dependem de você, tem funcionário hoje que conta aquele dinheiro no mês para pagar as suas contas, né? Então, isso é sempre a gente tá indo pro próximo nível. Né? Exato, e quando a gente começa também a ter um pouco dessa mudança de mentalidade, né, da quantidade de pessoas que a gente começa a realmente impactar, atingir, tem um novo sentido pra gente, né? Então, hoje eu falo assim, nossa, eu preciso trabalhar porque eu sei que aquela pessoa depende disso pra, né, tá vivendo, pra tá construindo os sonhos dela também. Eu dependo disso pra tá construindo os meus sonhos, os sonhos da minha família. Então, eu acho que a partir desse momento a gente começa a ter um gosto diferente de fazer o nosso negócio acontecer também, né? Eu acho que o dinheiro, ele é o meio, né, que a gente encontra para isso, mas existe algo muito além disso também, né? Exatamente. E quando a gente entende aí, né, o jogo, né, como a gente fala, né, follow your game, o que exatamente é isso, eu entender que eu tenho que ser bem paga, eu tenho que ser posicionada, mas o dinheiro, ele é consequência de uma trajetória, de uma estratégia muito bem definida, né? E o dinheiro, gente, eu queria deixar isso bem claro, ele não é feio, tá? A gente tem que parar com essa imagem que a gente não pode cobrar, que a gente não pode ser bem paga. A gente deve ser bem paga, né, amiga? E é uma questão justamente de mudança de mentalidade. Porque a partir do momento que você, né, constrói, eu acho que isso, né, é óbvio, a gente precisa ter essa construção dentro da nossa empresa, não é do dia pra noite. Mas assim, a partir do momento que você constrói isso e você determina, não, eu vou cobrar este valor pelo meu serviço. É muito incrível, eu acredito muito na lei da atração, no universo. Eu acho que, né, você falou, quando a gente faz, as coisas realmente se atraem, né? Uhum. Eu acredito muito nisso. Então, quando você se coloca em movimento, quando você se posiciona, quando você realmente sabe o quanto o seu trabalho pode impactar as pessoas, é uma energia que isso gera, né? Então, eu acredito muito nessa sincronicidade do universo. Eu acho que quando a gente tem isso definido, fala, olha, esse é o meu valor justo, esse é quanto o meu trabalho realmente vale, é incrível, né? Mas assim, parece mágica, mas é trabalho. Muito, porque a gente já cansou de falar. Muito trabalho, né? Mas é uma consequência, então vem. Uhum. Então, é a partir do momento que você fala, não, vai ser assim, e você sabe que você construiu o caminho para ser aquilo, né? É realmente uma consequência do teu trabalho. Exatamente, porque aquilo que a gente vive falando aqui, né? Nada nasce grande, né? Quem nasce grande é monstro, né, gente? Vocês já estão carecas de saber disso daqui. Porque é uma construção e não é fácil, né? Às vezes a gente olha o palco do outro e acha que, nossa, ela conseguiu, né? Olha essa menina linda, com esse olhar roxinho angelical, que fala, mas essa garotinha tem uma agência, mal sabe, né, amiga? Tudo que já passou, tudo que teve que construir, os processos e que ainda tá fazendo, né? Meu marido tá aqui do lado, gente. Ele é a prova viva de quantas vezes eu já chorei na frente do computador, eu me descabelava.
Porque são os processos, né? A gente, às vezes, não entende tudo que a gente vai passar nesse processo, né? De construção da nossa marca, da nossa empresa. Existe um processo de desenvolvimento pessoal muito atrelado a isso, eu acredito muito nisso também. Eu não nasci, né, numa família de empresários, então, assim, era muito aquele formato CLT. Então, quando você quebra um padrão também, né, você fica meio perdido. Você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu inventei isso? Mas são processos, né? E se a gente quer chegar aonde a gente almeja, a gente precisa ter ali a raça também de falar que, né, vou passar por isso, vou respirar e bora pra frente, porque... Eu lembro de uma frase que meu pai falava, quando eu era, esses dias mesmo, essa frase veio na minha mente, das terapias e tal, e ela veio na minha mente. Na minha família ninguém empreende, né? A minha mãe é empreendedora, mas ela não se considera empreendedora, né? Mas assim, empreender, tem empresas, fato, ninguém tem. E aí eu lembro quando eu era mais nova, meu pai falava a frase para mim, e essa frase começou a vir muito forte de uns tempos para cá, que ele falava que eu ia ser a primeira da família que ia viver uma independência financeira. Falava do jeitinho dele, mas é isso que ele falava. E na época eu não entendia, né? E hoje eu entendo isso, né? Talvez não, tenho certeza. A maioria das mulheres hoje, ela olha o negócio dela como eu preciso fazer para ajudar meu esposo, preciso fazer para estar ali com os meus filhos, né, amiga? E se descabela porque ela acha que ela tem que ficar dentro daquela caixinha, né? Ela não consegue ver o negócio dela de uma maneira grande ou ganhando mais, né? E muitas das mulheres vivem esse cenário hoje, né? Sim. E quando essa frase veio na minha cabeça, né, desses dias para cá, eu comecei a olhar para minha vida, para minha trajetória, porque por mais que a gente não acredite, né, as pessoas mais fortes da internet têm vulnerabilidades, né? E eu tenho muitas vulnerabilidades, a Carol tem muitas vulnerabilidades. E essa frase veio muito forte para mim. E eu fiquei pensando sobre isso, né? De eu ser a primeira. Quando eu fui olhar para minha história hoje, eu sou a primeira, de fato. Eu sou a primeira da minha família, eu sou a primeira que tá construindo coisas, a primeira que está aguentando, porque não é fácil, a gente recebe julgamentos, a gente recebe muitas coisas, os nossos valores, as nossas histórias são muitas invalidadas muitas vezes, né, amiga? E quando a gente fala de level up, eu acho que é muito sobre isso, né? A gente também superar as nossas dores, né? Eu acho que o crescimento, né, ele vem muito quando a gente consegue superar essas dores. E talvez por isso o crescimento seja uma coisa um pouco difícil, né? Porque, cara, você superar aquilo que às vezes te dói, aquilo que te machuca, que é a sua vulnerabilidade, existe, sim, né? Muita terapia, muita resiliência. E, amiga, se você pudesse definir o que é level up para você? Level up para mim é quando eu consigo sair do patamar que eu tô hoje para um nível melhor e que realmente eu sinto que eu estou mais realizada, mais satisfeita, mais bem paga, que isso para mim é muito importante também. Então, o level up para mim é quando eu consigo realmente elevar esse nível de entrega também em relação ao meu trabalho, em relação a quem eu sou, em relação à minha empresa. A gente está caminhando para o final e eu queria que você falasse aqui, olhando para essa câmera, aqui, olhando para a nossa audiência. Deixa eu ver se eu tô ficando bonita. Eu queria que você olhasse e falasse, que em poucas palavras, que você desse para as mulheres um norte para começar hoje a mudar o jogo do negócio delas através do marketing. Bom, a minha dica para vocês é que realmente vocês olhem para a sua história, para conseguir identificar o que você tem de diferente no mercado, porque existem tantas pessoas que às vezes fazem as mesmas coisas que você, mas por que você é diferente? O que você entrega de diferente em relação para as pessoas? E comece hoje, pode parecer muito clichê, mas às vezes a gente ficar esperando, né, a melhor oportunidade, o melhor momento, só vai fazendo a gente adiar. E acredite, eu já passei por isso também, então aqui eu falo com propriedade de causa também, mas é isso, a gente sempre fazer um pouquinho, né? Então, não se cobre, às vezes, hoje eu não consegui. Então, amanhã é um novo dia, amanhã você tem uma nova oportunidade. O crescimento, ele não é uma constante linear, ele é ali feito em curvas, mas eu sempre falo,
sempre em movimento, tudo acontece, né? Então, tudo no seu tempo, acho que é isso, né? Tudo no seu tempo, sempre em movimento. Por quê? Tudo vai acontecer no tempo, né? Que precisa ser... Às vezes a gente quer algo hoje, né? Isso aconteceu muito comigo também. Eu quero isso agora! Às vezes até o universo manda, mas aí você fala, ai, que beozão, cara, eu não quero mais. Mas você pediu tanto, né? Então, assim, tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora, mas você precisa sempre estar em movimento, porque o movimento, ele atrai, né? Então, você consegue chegar onde você almeja, sempre estando se movimentando e buscando aquilo que você quer. Incrível, hein? Dica de ouro. Então, assim, igual eu falei, próximos episódios a gente vai ter um sino aqui. Quando a dica, adorei. Quando a dica for virar dinheiro, money no seu bolso, eu vou tocar o sino aqui. Ah, eu gostei. Vou querer vir de novo só pra tocar o sino agora. Mas meninas e meninos que me acompanham, eu quero, assim, que você saia desse episódio entendendo que marketing ele é muito além de uma rede social. Marketing é muito além, como a gente disse, de posicionamento, né, de colocar uma taça na água, botar um batom vermelho, ou um homem colocar um blazer, né, é muito mais do que isso. E eu ouso dizer, não sou da área de marketing, mas tenho aprendido muito com essa moça que está aqui, que marketing, ele é aquilo que reverbera em você, aquilo que esteja dentro de você, né? Hoje, nas minhas redes sociais, quando a gente conversa, eu falo coisas e falo, ai, Carol, a gente não pode postar, né? Porque senão as pessoas vão me odiar. Ela falou, mas essa é você, e vamos montar. E ela monta aquilo e eu falo, gente, eu amei. Porque é isso, é aquilo que eu sou, né? Sem máscaras. É claro que tem uma estratégia, tem uma polidez, mas é a sua essência. Então, entenda que você não... Tudo que é tem que, eu tenho que, já não tem que fazer, né? Que já tá errado. Se começou com tem que, já não tem que fazer. Eu falo, tem que nada, tem que nada. Então, pense muito nisso, olhe para o seu negócio, olhe para a sua empresa com cuidado, com zelo, não se cobre tanto, porque nós, mulheres, temos essa maestria de nos cobrarmos e não fique pensando no que as pessoas vão dizer. Elas vão dizer, você fazendo ou não fazendo. As pessoas que estão lá sentadas, falando que empreende há tantos anos, mas sem resultado nenhum, vão te criticar por você ter um mínimo de resultado. Então, faça um belo show para elas, né, amiga? É isso aí. E assim, eu queria te agradecer, dizer assim para você que... Pra mim, sim, é uma honra. Eu falo que eu sou muito mais velha que você, né, amiga? Mas eu vejo você uma mulher, uma potência. Eu amo ser sua amiga. Eu amo compartilhar negócios com você. Amo estar fazendo negócios com você. Amo as nossas reuniões de estratégias. Você, pra mim, é uma inspiração. Eu falo isso pra você, pra todo mundo. Eu te indico pra todo mundo, porque além da mulher incrível que você é, da amiga incrível que você é uma profissional excepcional. E eu tô muito feliz de ter a Agência.com hoje dentro do meu portfólio de prestadores de serviço. Para mim é assim... Eu não tenho palavras para falar isso para você. Tô muito feliz de você estar aqui, de dividir isso com você e dizer assim para você assim que eu tenho como sua amiga e mentora, eu quero dizer assim para você que o que você está vivendo hoje é apenas 1% de toda a sua capacidade. Você é incrível e eu estou muito feliz de você estar aqui. Ai, é pra acabar com o coração da canceriana, né? A gente tem que ficar aqui só controlando, piscando mais pra não chorar. Mas foi um prazer, eu tava muito feliz, bem animada de vir aqui e falar desse level up, porque eu falei, cara, eu vou estar falando de level up com a mulher que fez eu ir para esse level up, que me ajudou, né, a mudar um pouco a minha visão em relação a negócios, a empresa, né, e compartilhar um pouco, né, daquilo que a gente, né, vem caminhando e vem trazendo e vem falando um pouquinho sobre o marketing para as pessoas entenderem que às vezes não tem que nada, né, às vezes a gente só precisa ser a gente mesmo, encontrar uma forma de lapidar isso, mas viver realmente todo o nosso processo. Ai, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque para mim foi riquíssimo de dicas, de estratégias, de emoção, de sentimento. Foi muito genuíno que nós vivemos aqui. Cá, vamos olhar para aquela câmera, vamos dar um tchauzinho. Eu espero vocês no próximo Level Up.